Queridos alunos do Teixeira Gueiros, vamos continuar nossas aulas de Química Orgânica. Hoje vamos falar de nomenclatura IUPAC para hidrocarbonetos. Acontece o seguinte, gente boa. O rápido desenvolvimento da química orgânica forçou o estabelecimento de regras para a nomenclatura dos compostos, objetivando o uso comum em todos os países. Essa nomenclatura, criada para evitar confusões, vem sendo desenvolvida pela IUPAC e é considerada a nomenclatura oficial. Algumas substâncias, no entanto, ainda são identificadas pelos nomes consagrados pelo uso comum, que é chamada de a nomenclatura usual. Vou explicar um pouco para vocês. Em todos os países do mundo, o nome oficial do álcool comum é etanol. Porém, ainda se usa o nome usual, a nomenclatura usual dessa substância, que muitos falam álcool comum ou álcool etílico. Álcool etílico é a nomenclatura usual. O nome de uma substância de cadeia aberta é formada pela união de 3 componentes, cada um deles indicando uma característica do composto. Então são necessários o prefixo, mais o infixo e mais o sufixo. Quando for unido essas 3 partes, nós teremos o nome de uma substância. Prefixo indica o número de átomos de carbono pertencentes à cadeia principal. Infixo indica o tipo de ligação entre os carbonos, se é simples, dupla ou tripla. Sufixo indica a função química do composto. Como nós estamos trabalhando inicialmente com hidrocarbonetos, então o sufixo será apenas a letra O. Mas para álcool, aldeído, amida, isso vai mudar. Vamos ao quadro da regra de nomenclatura. Então, prefixos, como havia falado, depende do número de carbonos. Se tiver um carbono na substância, prefixo será met. Para 2 carbonos, et. Para 3 carbonos, prop. Para 4 carbonos, but. E assim por diante. O infixo, que é a parte intermediária do nome. Se a cadeia for saturada, ou seja, só tiver ligações simples, meu infixo será an. Quando a cadeia for insaturada, ou seja, tiver ligações duplas ou ligações triplas, acontece o seguinte: se tiver uma dupla, eu terei que usar o en. Se tiver 2 duplas, terei que usar o di-en. 3 duplas, terei que usar o tri-en. Agora, se tiver uma tripla ligação, aquela que tem 3 tracinhos, terei que usar in. Se tiver 2 triplas, di-in. E se tiver 3 triplas, tri-in. Esse di, tri, tetra, penta, assim como vamos ver, quer indicar quantidades de duplas ou de triplas ligações nessa cadeia. Sufixo, que é a parte final do nome. Para hidrocarbonetos, usaremos apenas a letra O. Mas, como eu havia falado, para álcool será usado OL, para aldeído o final será AL, para acetona o final será ONA, para ácido carboxílico o final será OI. Um exemplo clássico aqui embaixo. Olha só essa primeira substância. Primeira coisa que vamos precisar é o prefixo. Quantidade de carbonos. Tem 1, 2. Aí vou aqui no meu quadro. Quando eu tiver 2 carbonos, o prefixo usado será et. Aí coloquei aqui, ó, et. Tipo de ligação.
uma simples bem aqui, ó. Dá para ver que tem uma simples bem aqui. Quando for ligação simples, AN. Então, coloquei AN bem aqui. Como só tem carbonos e hidrogênios, então essa cadeia é o hidrocarboneto. Então, será o final O. Então, o nome dessa substância ficou como etano. Agora, vamos ao segundo exemplo rápido. Quantidade de carbonos, ainda tem 2. 1, 2. Para 2 carbonos, novamente lá no quadro, et. Vou colocar aqui embaixo. Tipo de ligação, simples, AN. Função, olha só. Isso aqui caracteriza um álcool. Então, quando for um álcool, nós usaremos o sufixo ol. Por isso, coloquei aqui, ó, ol. Então, essa substância fica com o nome de etanol. E por último, 2 átomos de carbono, usaremos et. Entre carbonos, isso que é importante, entre carbonos, a ligação é simples, AN. E esse grupo funcional aqui caracteriza a função aldeído. Então, o sufixo será al. Hidrocarbonetos são compostos formados por carbono e hidrogênio exclusivamente, apenas carbono e hidrogênio. E na sua nomenclatura usaremos o sufixo O. Exemplo. Para o mesmo composto abaixo, podemos visualizar 3 fórmulas estruturais. A partir destas fórmulas estruturais é que determinaremos o nome dessa substância. Então, essa substância ela pode aparecer dessas 3 formas para mim. O que eu vou ter que fazer? Quantidade de carbonos que tem na substância. 1, 2, 3, 4. Se tem 4 carbonos, vou ter que usar o prefixo but, que está lá no nosso quadro. Segundo passo, tipo de ligação entre carbonos. Aqui eu posso ver que só tem ligações simples, ó. Simples aqui e simples aqui. Então são essas 3 ligações que vão contar para a determinação do infixo. Infixo usado será AN. Porque para cadeias saturadas, ou seja, que só tem simples ligações, usaremos AN. Terceira coisa a observar. Por ser hidrocarboneto, ou seja, que só tem carbono e hidrogênio, o sufixo usado será o O. Então fica assim, ó. Prefixo but, infixo AN e sufixo O. Ao ler de maneira linear, vamos ter butano. Pronto. É assim que se determina o nome de uma substância. Vamos ao segundo exemplo agora. Nós temos essa substância e ela pode se apresentar para nós de 3 maneiras, tá? A fórmula estrutural resumida, simplificada, e a fórmula de palito também. Então, a primeira coisa a se observar: quantidade de carbonos, 3. 1, 2, 3. Então, o prefixo usado será prop. Segundo fator a se observar: tipo de ligação entre carbonos. Entre carbonos. Aqui nós temos entre carbonos ligação simples, entre carbonos ligação simples. Apenas essas 2 ligações serão usadas para determinar o infixo. Então, como são ligações simples, o infixo usado será AN. Lembrando que saturadas significa dizer que a cadeia só tem ligações simples entre carbonos.
E o terceiro fator a se observar será se essa cadeia apresenta apenas carbono e hidrogênio. Pode ser considerado hidrocarboneto e o sufixo usado será o O. Então, juntando as três partes, prefixo, infixo, sufixo, teremos pro, an, o. Então, lendo isso de maneira linear, propano. É assim que determinaremos o nome de cada substância. Aqui é um treino para vocês. Temos aqui 5 exemplos para vocês fazerem exatamente a mesma coisa que acabaram de ver na minha explicação. E eu gostaria muito que vocês mandassem a fotinha das respostas para o blog da escola, no meu chat, viu? Vou estar esperando.